Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma microaula aqui de nossa playlist, que é dedicada à gramática normativa, à linguística e à literatura. Hoje, literatura em pauta. Vamos conhecer nesta microaula, portanto, três elementos importantíssimos para o gênero narrativo, o gênero épico, que hoje conhecemos como gênero narrativo, não é? Que comporta aí algumas formas fixas, como romance, como conto, como mini-conto, como a novela, enfim. Ora, são três elementos acadêmicos, não é, que estudamos na faculdade de letras, tal. Agora, o conhecimento desses três elementos, ele não é só para quem está na universidade, né? Conhecer esses três elementos que falaremos doravante é importante para todo leitor, para toda pessoa que se identifica com o texto literário, que frui o texto literário, porque isso fatalmente vai enriquecer a sua leitura, vai expandir, ampliar os seus horizontes no que tange a fruição do texto literário, tá bom? Gente, eu estou falando dos seguintes elementos: história, narrativa e narração, né? São três elementos que muita gente pode considerar como sinônimos, né? Não é a mesma coisa, história, narração, narrativa e tal, mas não é. Tecnicamente não é. E é importante que saibamos disso. Bom, eu já ia me esquecendo de pedir a você que está aqui acompanhando a nossa microaula que você se inscreva no canal, tá? Se caso você não seja inscrito ainda, que se inscreva no canal, que curta o vídeo, compartilhe, comente, acione lá o sininho, a sinetinha das notificações, porque todo esse protocolo ele é fundamental aqui para o nosso canal, tá bom? Gente, para conhecermos as definições atinentes a esses três elementos, eu vou aqui evocar os conhecimentos de um grande crítico literário, cuja contribuição para os estudos literários é uma contribuição riquíssima, uma contribuição magnificente. Eu estou falando aqui do Gérard Genette, né? Crítico francês, que faleceu há pouco, infelizmente, em 2018, se não me engano, já faleceu idoso. Bom, com uma obra maravilhosa, né, com estudos muito profundos sobre literatura. O Genette, ele vai classificar esses três termos, história, narrativa e narração, de uma forma muito própria. Eu vou aqui ler para vocês o conceito de Genette para cada um deles. São conceitos curtinhos, tá? Pequenininhos, não vamos demorar aqui. Veja, para ele, a história, veja bem, história é o significado ou conteúdo narrativo da obra. Veja que aqui nós temos já uma correlação com os estudos linguísticos, do signo linguístico, significado, significante, que inclusive temos um vídeo aqui na playlist, que caso você não tenha assistido, sugiro que assista, é importante. Bom, o Genette então vai dizer que a história, quando você fala qual que é a história do livro, é o significado, é o conteúdo, é o conceito do negócio, tá? Em outras palavras, nós podemos dizer aqui que a história, portanto, à luz de Genette, será aquilo que será contado, o que será contado. Então vamos pegar um exemplo, vamos pegar uma obra, sei lá, de Dostoiévski, vamos pegar o Idiota de Dostoiévski. Olha, o que é contado naquela obra? Olha, naquela obra é contado a história do príncipe Mishkin, né? Que ele é uma pessoa muito benevolente, que ele passa por muitas perturbações, muitas conturbações, mas é um homem muito bom, tem um caráter muito bom, e há discussões sobre isso também, enfim. Isso é o que é contado. Portanto, essa é a história de O Idiota de Dostoiévski. Vocês entenderam? Nós sabemos que o signo linguístico, não vou aqui, a microaula não é de linguística, tá, gente? Mas apenas para ficar mais claro, ele é dividido no significante, que é aquela acepção material da coisa, e o significado, que é o conteúdo, que é o conceito. E a história, portanto, é o conceito, é o que é contado. Agora vejamos o que o Genette diz acerca da narrativa. E aqui faço uma observação. Eu me irrito muito com o emprego deste importante termo técnico nos dias de hoje. Todo mundo fala narrativa, narrativa, narrativa.
Na realidade, né, aquilo está muito mais para um discurso, uma coisa que não é narrativa. Vulgarizou-se muito o termo narrativa, né? Todo mundo fala, uma coisa desgastada, banalizada, mas enfim, vamos voltar. O que é a narrativa para o Genet? Veja bem, ele assim define. A narrativa, por sua vez, seria o significante, o enunciado, discurso ou texto narrativo em si. Vamos lá, vamos compreender isso. Nós vimos que a história seria o significado, né? A narrativa é o significante. Portanto, nos remetendo a uma questão da própria coisa em si, então nós podemos dizer que a narrativa seria como a história é contada, né? Está atrelada muito à forma que ela é colocada ali no papel, né? Nós vemos que a história, portanto, é o que se conta. A narrativa é como se conta. Qual que é o arcabouço estrutural e formal daquilo que se conta? Por exemplo, nós temos lá os tipos de narradores, que no âmbito da narratologia, nós temos alguns elementos, um dos 5 elementos da narratologia, né? Nós temos o narrador, ele pode ser autodiegético, quer dizer, quando é narrado em primeira pessoa e o próprio narrador é o protagonista. Ou ele pode ser homodiegético, quer dizer, ele participa da história, é narrado em primeira pessoa, mas ele não é o protagonista. Ou pode ser o heterodiegético, talvez o mais conhecido, que é o narrador omnisciente, né, em terceira pessoa. Veja que tudo isso são formas. Portanto, aqui reside a narrativa, é o significante, é a acepção material, é como é contada a história. A história é o que é contado e a narrativa como é contado. Por fim, temos a narração. Já vimos a história, vimos a narrativa e agora a narração. Vamos ver o que Genet diz sobre a narração. Veja bem, finalmente, a narração seria o ato narrativo produtor, por extensão, o conjunto da situação real ou fictícia na qual toma lugar. Agora vamos aqui analisar isso. Gente, nós poderíamos dizer, portanto, que a narração é o próprio ato em si de narrar, né? É um conceito que está atrelado ao ato em si, ao ato produtor da narrativa que vai ser a narração. Vocês entenderam? Isso é importante que fique claro. Portanto, a história, o que se conta, do que se trata o negócio. A narrativa, como essa história é contada, arcabouço estrutural, arcabouço formal, que forma que ele vai implementar ali ao contar a história. E por fim, a narração, que é o próprio ato em si de narrar. É claro que é um pouco abstrato, né? Quer dizer, são conceitos abstratos e que talvez gerem alguma dificuldade de compreensão, mas se você prestar bem atenção no que eu estou dizendo e depois se aprofundar, você vai conseguir ver isso nitidamente. A narração é o próprio ato em si, o ato em si de narrar, de per si. Gente, essa foi a microaula, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro, né? História, o que se conta, narrativa, como se conta, narração, o próprio ato de narrar, tá bom? Espero que tenham gostado, peço uma vez mais que curtam o vídeo, compartilhem, façam todo o protocolo do YouTube e até a próxima.